ter crédito versus ter dinheiro. Tem um livro, que eu não lembro agora o nome do autor, que fala que crédito vale mais do que dinheiro. E no contexto de fazendas, isso tem um peso muito importante e muito interessante. Tá? Por quê? A principal característica da fazenda, quando você é dono de fazenda, é o investimento imobiliário. No caso delas lá, 20 milhões. Colocado em terra, que está lá em terra. Se você vendesse, você trabalhava, pegava isso líquido e colocava em outro lugar, né? Então está lá imobilizado, um dinheirão, e a sua operação é bem menor que aquilo. Faça a conta quanto vale a sua terra e quanto ela te rende todo ano. Se você não tem a conta do lucro, que a maioria do fazendeiro no Brasil não faz essa conta, porque diz que não tem como fazer, mas é óbvio que tem, faça pelo menos pelo faturamento. Quanto você fatura, quanto dinheiro entra das suas vendas, da sua produção todo ano, e compare isso com quanto vale a sua fazenda. Você vai ver que é uma fração. Então o grande problema é o alto grau de imobilização do dinheiro, ou seja, baixa liquidez, não tem o dinheiro, certo? E isso implica num monte de coisa. Mas a principal coisa é, como é que você cresce somente com o dinheiro do caixa se o dinheiro do caixa é pouco? Se o dinheiro é pouco, como é que você cresce? Cresce pouco. Cresce numa velocidade devagar. Cresce devagar e cresce pouco. E aí onde vem? Você pode escolher crescer devagar e crescer pouco, mas crescer sempre. É uma escolha isso, ou você pode topar, aumentar um pouquinho, subir um pouquinho o sarrafo do que você faz e almejar ganhar mais. Tá? Então são escolhas. A única coisa que não pode aqui é aceitar perder dinheiro, que é onde muita gente acaba aceitando, se acomodando, e o pecuarista é campeão nisso, porque o pecuarista ele não quebra de uma vez, ele quebra aos pouquinhos, é igual o sapo, quando você coloca dentro de uma panela e bota para ferver, né? Ele não percebe que está esquentando até ser tarde demais. Ele vai morrendo devagarzinho, quando vê, já era. Não tem mais como sair, não tem força para pular para fora mais. O pecuarista é desse jeito. O agricultor já quebra de uma vez, e isso traz ali uma parte importante que eu vou falar sobre a mentalidade do produtor rural. Mas ainda, só para fechar um ponto aqui desse raciocínio do crédito e do dinheiro, que é o seguinte: as pessoas que falam que não querem ter dívidas e não gostam de ter dívidas, e tudo bem, cada um com seus gostos, né? Elas alegam um argumento de que eu não gosto de pagar juros para o banco, porque o dinheiro meu eu não pago nada para ninguém, o dinheiro é meu, ele já está aqui, eu não devo nada para ninguém e eu não tenho custo com juros, que é pagar juros eu não concordo, certo? Beleza. Então trabalhar com dinheiro próprio, você paga juros ou não paga juros quando você trabalha com dinheiro próprio? E aí vem um conceito importante, que é o custo de aquisição do capital. Toda empresa, tudo que ela tem de ativos que vale dinheiro dentro da fazenda, foi financiado de alguma forma. Ou ele foi financiado com o capital próprio, seu dinheiro, ou ele foi financiado com dinheiro de terceiros, dinheiro de bancos, pagar alguma coisa no prazo, que aí quem vendeu está te financiando, certo? E aí, quando você vai fazer uma conta sobre quanto eu pago de juros versus o quanto me dá de rentabilidade, o quanto me dá de lucro a operação, é ali que você vai comparar se essa operação faz sentido pagar esses juros, certo? Então, se você toma uma linha que paga 12% de juros para uma operação, o seu negócio tem que, no mínimo, dar 12% de lucro para pelo menos pagar os juros. Mas o ideal é você ganhar 20%, 25% para você de fato ter lucro. Essa é uma conta básica, beleza? Mas e o dinheiro próprio? O dinheiro próprio tem um custo, chama-se custo de oportunidade. É o dinheiro que poderia estar investido em alguma coisa que rendesse um retorno mínimo seguro. Ou seja, via de regra a gente compara com renda fixa. Tem detalhes ali mais importante sobre qual é o mais correto você comparar, mas o mais normal é a gente fazer a comparação com a renda fixa. Coloque seu dinheiro num CDB, não do Banco Master, mas em algum CDB, que renda aí 1% ao mês, ou qualquer fundos de investimento, coisa que vão te render 1% ao mês. Baixinho o risco. Qual é o risco? O risco, tudo tem risco. Mas vamos lá. Se você usa o seu dinheiro, existe o custo de oportunidade. Então,
O custo de oportunidade é os juros que o banco paga. Se o banco está pagando 15% de juros, que a taxa Selic hoje é 15%, o seu negócio tem que dar mais de 15% de lucro para você trabalhar com dinheiro próprio, beleza? É fácil dar mais de 15% de lucro em operação agropecuária? Sim ou não? Não é. Não é. A operação agropecuária, óbvio que é uma gama muito grande, mas você vai ter ali 10, 15, 20, 25, 30% só de operação. Não estou falando colocando imóvel, só da atividade. Tá? Então, tem muita gente que ganha 20, 25, 30 e está ganhando dinheiro, mas tem muita gente, e a maioria, que não está nem batendo a inflação. Não está nem batendo o custo de oportunidade. Ou seja, você deveria parar de fazer o que você está fazendo e pegar o dinheiro e colocar em outro lugar, arrendar sua fazenda e pegar o dinheiro e pôr em outro lugar. Porque você não está ganhando dinheiro com isso. Né? Tá trabalhando e ou não está indo para frente ou está ficando para trás, tá diminuindo. E quando você tem família, lembre-se, tá? Você tem 2 filhos, cada filho tem mais filhos, então a base vai aumentando, o bolo tem que aumentar, porque senão a tendência natural de uma empresa familiar é perder escala. Daqui a pouco você tem 16 donos, a mesma empresa, mesmos ativos, mesma riqueza, aí é um monte de gente pobre lá embaixo. Era 2 ricos, o pai e a mãe. Lá embaixo é um monte de pobre. Não é nem porque fizeram muita besteira, tá? É porque foram dividindo e dividindo sem ganhar, sem aumentar, sem crescer. Né? Então, perdendo escala. Nesse contexto, quando você não usa o dinheiro seu, você tem que usar um dinheiro que seja, no mínimo, equivalente para poder ter alavancagem financeira. E aí é onde entra o Brasil nessa história. Porque existe o crédito rural via Plano Safra, em que a principal característica dos custeios, o custeio agrícola, o custeio pecuário, que é o dinheiro de você girar a sua operação, ele, em sua maior parte, é um dinheiro subsidiado. Ou seja, não é 15% de taxa de juros, é menos. Tá? Tem situações que você vai pagar 8, 9, 10, 11, 12, depende de um monte de coisa. Aí vale só uma aula para falar do crédito rural no Brasil e explicar todas essas linhas. Tá? Mas é você pegar um dinheiro a 12, a 10, vamos falar a 10, dá para ficar redonda a conta? Pegar um dinheiro a 10, que o seu dinheiro rende a 15. Deixe o seu dinheiro rendendo a 15 e pegue o dinheiro a 10 e ganhe esses 5% de spread financeiro. Entendeu? Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz, que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.